Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 13. Paulo fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale esta língua, a língua dos homens. Nós temos no mundo muitos idiomas. Há 6.912 idiomas no mundo. Agora você imagina, o recorde é de 1.114. Um homem conseguiu falar 114 idiomas. Agora você imagina se Paulo chegou perto dos Coríntios e falou assim: imagina, irmãos, se eu falasse 6.912 idiomas do mundo. Se eu fosse o cara mais intelectual do mundo, que soubesse tudo sobre línguas. E aí Paulo vai e fala mais: e ainda que eu fale a língua dos anjos. Paulo foi ao terceiro céu, e a Bíblia diz que lá ele ouviu palavras inefáveis, coisas indizíveis, que nenhum homem ouviu falar. Aí Paulo junta estas duas coisas e fala assim: ainda que eu fale todas as línguas dos homens, as línguas dos anjos. Ou seja, ainda que eu fale a língua terrena e a língua celestial, ainda que eu junte isso tudo, se eu não tiver amor, eu serei o quê? Ele fala: eu serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Esse som aqui, quando eu procurei mais sobre o assunto desses sons, são sons pagãos, que imitem, e seitas pagãs imitem esses sons. Aí Paulo fala assim: ainda que eu tenha o poder de falar as línguas de todos os homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu vou estar emitindo um som pagão. Agora, quando nós ouvimos Paulo falar sobre este amor, que tipo de amor Paulo fala aqui? O amor que ele fala aqui é o amor de Deus. O amor ágape. Deus, ele é amor. Se Deus é amor, Jesus é a prova do amor de Deus. Ele é a expressão exata do amor de Deus. Se este amor é um amor ágape, um amor de Deus, e Jesus é a expressão exata do amor de Deus, se eu falo qualquer língua que existe nesse universo, se eu não tiver Jesus, o que me vale? Eu seria uma pessoa fria, uma pessoa vazia, uma pessoa que emite sons somente. Não vale nada. E então Paulo escreve aos Coríntios e os alerta a respeito disso. Paulo fala assim: seria vazio. Agora, irmão, quando nós vemos no passado a igreja de Coríntios, no estado em que eles estavam, tudo isso se dava porque eles não tinham mais a palavra de Deus sendo explicada, sendo explanada claramente. O desejo de Deus é sempre que a palavra dele seja manifestada de maneira clara. Quando nós vamos lá no passado, quando Esdras abriu a lei, o livro, a Bíblia diz que ele abriu a palavra de Deus e expunha a palavra de Deus de maneira clara que todos podiam entender. Lá havia crianças, todos estavam em pé, muito tempo em pé, ouvindo a palavra de Deus sendo pregada de maneira clara, de maneira simples, que todos podiam compreender. É o desejo de Deus. Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, ele falou assim: Timóteo, prega a palavra. Se você não tem nada para pregar, pregue a palavra. Porque a única coisa que nós devemos pregar é o quê? É a palavra. De que forma? De maneira clara. De maneira clara e a tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno ou não, mas prega a palavra. Este é o desejo de Deus. Pregar a palavra. A palavra de Deus hoje está nas nossas mãos, irmãos. No nosso próprio idioma. Tem vários idiomas. Mas nós temos agora ela no nosso próprio idioma. E é assim que Deus quer. Porque nós sabemos, pela palavra de Deus, que o ser humano só pode ser salvo pela palavra de Deus. Ao ouvir da palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É através da palavra de Deus que o ser humano vai ouvir falar de Cristo. Quando nós estávamos aqui na manhã desse dia, nosso irmão estava aqui na frente ministrando, ele falava dos dois discípulos de Emaús, indo ao caminho de Emaús. Jesus chegou perto deles e os expôs as Escrituras.
de maneira clara, desde lá de Moisés, na lei, nos profetas, explicou tudo, que era necessário que o Cristo padecesse. Como eles iam entender a mensagem que Jesus queria passar, se Jesus chegasse ali e falasse em línguas? Eles iam prosseguir no seu caminho decepcionados. Não iam saber que era necessário que o Cristo padecesse. Bem, eles achavam que era necessário que primeiro o Cristo viesse e estabelecesse seu reino e dominasse tudo ali. Mas não era esta a mensagem de Deus. Não era este o Evangelho de Deus. Não era este o propósito de Deus. O propósito de Deus primeiro era que Cristo viesse e padecesse. Agora, quando nós vemos na palavra de Deus, há um alerta. A mensagem, irmãos, não está só aqui. O Jorge, eu pedi ele para gravar ali. E eu quero dar uma mensagem para cada um que vão estar ouvindo essa mensagem lá. Pastores, líderes de igrejas. Tem uma palavra para vocês que ministram assim nas suas igrejas, que não levam a sério a palavra de Deus. Paulo, ele escreveu aos Coríntios e mostrou a eles, mas ele escreveu também aos Gálatas e deu alerta das pessoas que não pregam a palavra de Deus como ela deve ser. Há uma responsabilidade. Eu tenho dó da minha alma. E se eu vim aqui e trazer para vós um evangelho que não corresponde ao de Cristo Jesus, a própria palavra de Deus me alerta sobre esse assunto. Por isso há uma responsabilidade muito grande de quem ministra aqui e de quem tem a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Nós que lemos a palavra de Deus constantemente, nós vemos sempre Deus alertando sobre esse assunto. Há uma responsabilidade. Cuidado por quem que sobra aqui e toma posse da palavra de Deus e tenta anunciar a palavra de Deus, se não pregar certo, se não pregar correto, se não pregar da maneira que Deus quer, mesmo que não saiba muito, mesmo que não seja tão intelectual, mesmo que não seja tão eloquente, mas que se você tiver temor a Deus e estiver buscando a vontade de Deus, Deus, Ele vai te abençoar. Agora, se você vier aqui na frente e não falar como Deus diz, Paulo escreveu e ele deixou uma mensagem para você, de cuidado. Está lá em Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9. Diz assim Paulo: mas ai de nós. Paulo, ele inclui ele porque é o seguinte, porque ele também era um homem servo de Deus que ministrava a palavra de Deus, que estava em posse da palavra de Deus, a qual o Senhor tinha revelado para ele todas as suas vontades, todos os seus desejos. Então incumbia a ele uma responsabilidade muito grande de anunciar a palavra de Deus com verdade. E Paulo escreve aos Gálatas e fala assim, ó, para aquelas pessoas que estavam trazendo um evangelho falso, um evangelho que não era em conformidade com a palavra de Deus. Paulo fala assim, mas ai de nós, e ele inclui a ele, ou mesmo a um anjo. Porque nós, quando nós lemos na palavra de Deus aqui, nós vemos que Paulo falou assim, ó, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, ai de mim. E aí neste verso aqui ele fala até de anjos. Ele inclui nós, inclui os anjos, porque até anjos trouxeram a mensagem de Deus como ele quis. Você lembra de Jesus quando ele estava para nascer? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a Jesus, o Salvador. Foi um anjo ali que chegou e deu a notícia. Agora, ai daquele anjo, se ele não tivesse entregado a mensagem da maneira que Deus quis. Porque Deus não poupou aos anjos e Deus não vai poupar ao homem. Agora, o homem tem um privilégio acima dos anjos. Deus não quis salvar anjos, mas Deus quis salvar o homem. O homem, os anjos caiu, Deus deixou ali. Agora, os homens caíram, Deus proporcionou um meio, a cruz de Cristo, para a salvação. Agora, quem prega aqui na frente, se não pregar a palavra de Deus, Paulo fala assim, ó, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue outro evangelho, além do que vos tenho pregado, seja anátema. Ele fala mais, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. O sentido da palavra anátema, para nós deixarmos bem claro, é a